Graça e paz para você. É com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz do Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, por ocasião da comemoração do centenário de nossa querida Arquidiocese e pelo cinquentenário do mês da Bíblia. Eu sou a irmã Romi Alt, das Irmãs Paulinas, e é uma alegria ter sua presença neste programa, que você está acompanhando através da TV Horizonte, da Rádio América e de mais meios de comunicação de nossa querida Arquidiocese. Estamos iniciando o programa Leitura Orante da Palavra de Deus. Esse nosso encontro semanal tem como objetivo favorecer a espiritualidade bíblica e a familiarizar-nos com o exercício da leitura orante. Os nossos encontros de oração continuarão nas terças-feiras, às 20 horas, tendo sempre como tema o Evangelho do domingo seguinte. Rezam conosco José Rafael de Araújo e Mariana Fernandes, que fizeram a experiência da Palavra de Deus e se colocam a serviço da Palavra em suas comunidades, nos grupos aos quais pertencem, como no grupo dos tutores dos cursos à distância, no serviço de animação bíblica. Pegue agora a sua Bíblia, no Evangelho segundo a comunidade de Lucas, no capítulo 4, do versículo 21 ao 30. E convido você, Rafael, a conduzir a nossa leitura orante. Obrigado, irmã. Graça e paz. É uma grande alegria estar aqui com você para a nossa leitura orante. Começamos este momento de oração com a invocação da Santíssima Trindade e com a oração ao Espírito Santo, para que ele nos ilumine, nos conduza em cada passo e nos guie nessa experiência de Deus por meio de sua palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Iniciamos nossa oração relembrando que a leitura orante é um dos melhores métodos que a Igreja, desde sempre, tem para conhecer, aprofundar e viver a palavra de Deus. A leitura orante nos ajuda a conhecer o texto, a gostar dele, a refletir sobre ele e deixar que o Senhor nos fale por esse meio. Mas para isso é preciso ter contato com o texto bíblico através da leitura em 5 passos. Leitura, meditação, contemplação, oração e ação. A nossa oração de hoje será conduzida pelo Evangelho segundo a comunidade de Lucas, como a irmã já nos falou, capítulo 4, versículos de 21 a 30. O Evangelho de Lucas, como já temos visto anteriormente, é o Evangelho da compaixão, da ternura, da alegria, da misericórdia, destinado a todos os homens e a todas as mulheres de todos os tempos e de todos os lugares.
A narrativa anterior a este texto que hoje estamos orando, que vimos no domingo passado, se passa na sinagoga da aldeia de Nazaré, onde Jesus fora criado e se encontra num dia de sábado. Ele tomou do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, que anuncia a esperança e a certeza da intervenção do Senhor Deus com o ano da graça. Jesus se reconhece neste texto de Isaías como o programa de sua missão. A narrativa que se segue ao nosso texto de hoje mostra que Jesus desce para Cafarnaum e lá ensinava nos dias de sábado. Na sinagoga estava um homem que tinha espírito de um demônio impuro e Jesus o expulsou. Todos ficaram espantados e sua fama se espalhava. Ele também curou muitas pessoas de diversas doenças. Vamos então ao primeiro passo da nossa leitura orante, a leitura. Leitura. O que o texto diz? Este é o momento da leitura, atenta, sem pressa, observando os personagens, os locais, os diálogos, os assuntos, sem querer logo interpretar. Se necessário, releia o texto novamente, mas se alguma palavra ou cena chamar sua atenção ou lhe tocar o coração, pare um pouco nelas. Neste passo, vamos juntos ler nosso texto. Lucas 4, de 21 a 30. Acompanhe a leitura em sua Bíblia. Peço à querida irmã Rumi que possa fazer a proclamação, o anúncio do Evangelho de Lucas para nós. Pois não. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a si mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava na cidade de Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então, se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade
e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço a Mariana, por favor, que faça para nós uma síntese do Evangelho proclamado. O Evangelho do próximo domingo é muito inspirador. As pessoas se admiram com as palavras cheias de encanto que saíam da boca de Jesus. Palavras que despertam assombro nelas, porque são palavras diferentes e ativam as suas vidas. Palavras que não deixam ninguém indiferente. São palavras provocativas porque carregam o impulso do novo. Palavras que incomodam porque eles faziam perguntar por suas próprias palavras, seu modo habitual de ser e de viver. Então, a primeira reação dos ouvintes foi de admiração pela pessoa de Jesus e por sua mensagem. Mas rapidamente passaram da admiração à surpresa e perguntavam: quem pensa ser ele para dizer estas coisas? Não é este o filho de José? Então reduzem-no assim à sua herança natural. Não haviam entendido que dali em diante tem à frente um novo Jesus, o Filho muito amado do Pai. A única razão que dão para rejeitar as pretensões de Jesus é que ele é simplesmente mais que um daquele povoado, é conhecido de todos. Depois da leitura e da síntese do texto, e sabendo o que o texto diz, podemos passar para o segundo passo, a meditação. Meditação. O que o texto diz para mim? É o momento de trazer a palavra lida para dentro de nós, entrando na cena, observando onde Jesus se encontra, que ações são praticadas por ele, a presença de outras pessoas ou personagens a quem Jesus se dirige e que ensinamentos ele faz. Estas observações permitem perceber os significados do texto, das entrelinhas, ajudando, portanto, na meditação. Então, poderemos responder à pergunta: o que o texto diz para mim, à minha comunidade, ao meu tempo histórico? Nazaré era uma aldeia pequena, perdida entre as colinas da Galileia. Ali todos conhecem Jesus, viram-no brincar e trabalhar entre eles. A humilde sinagoga do povoado está cheia de familiares e conhecidos. Ali estão seus amigos e amigas de infância. Quando Jesus se apresenta a deles como enviado por Deus aos pobres, aos oprimidos, ficam surpresos. Sua mensagem lhes agrada, mas não lhes basta. Não querem um profeta de Deus, mas uma espécie de mago ou curandeiro que dê prestígio à sua pequena aldeia. Jesus observa primeiro sua admiração e depois a sua rejeição. Pedem-lhe curas como as que fizeram nas aldeias vizinhas. Jesus não parece surpreender-se e lembrar-lhes um conhecido provérbio: asseguro-vos que nenhum profeta é bem acolhido em sua terra, entre seu povo. Lucas nos conta que a incredulidade e a rejeição vão crescendo, pois o profeta confronta o povo
com a verdade de Deus. Põe à descoberta nossas mentiras e covardias, chamando-nos a uma mudança de vida. O povo, no final, furioso, lançam para fora do povoado. Ainda hoje somos esse mesmo povo. Não gostamos de ser corrigidos e exortados quando nos é mostrado que não estamos no melhor caminho. Eu fiquei impressionada com a sensibilidade de Jesus e a sua capacidade de perceber interiormente a resistência de seus conterrâneos em aceitá-lo. Veja que logo no início do texto, o texto diz: todos lhe davam testemunho, admirando as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E agora a percepção de Jesus se tornou clara por meio de uma pergunta: não é este o filho de José? Essa pergunta azedou as palavras cheias de graça que saíam da boca dele. Ela deixa de ser verdadeira e autêntica por ter azedado? Não. Mas o preconceito, a inveja, a resistência e alguns influi e arrasta as pessoas que não têm opinião, que não refletem, não se perguntam por que eles fizeram essa pergunta sobre Jesus e para Jesus. Vejam como é fácil desmerecer uma pessoa, arrastar as pessoas que não têm pensamento próprio, não têm opinião própria, porque é Maria que vai com as outras. Essa expressão vale para mulheres e homens. Está na hora de crescermos. Já somos adultos. Atenção com isso. E cuidado, porque esta atitude de infantilizar e ser preconceituosa se repete nos diversos campos da fé, da política, da religião, da opinião sobre as pessoas, da sociedade e da família. Essas pessoas muitas vezes já mudaram, cresceram e, no entanto, nós continuamos mantendo preconceitos, resistências a estas pessoas. Fixando uma ideia sobre as pessoas, fazemos uma imagem e não mudamos. Antes, fixamos no tempo e no espaço. Muitas vezes, quem não muda é quem está repetindo a mesma coisa anos e anos atrás. Cuidado com isso. A resposta que Jesus nos faz é abrir o coração, estar aberto e aberta a si mesmo, ao outro, sem fazer juízo, mas acolher. Tenho esta abertura ou fico sempre com um pé atrás? A igreja que ignora a dimensão profética de Jesus e de seus seguidores corre o risco de ficar sem profetas. Normalmente, nós pedimos vocações para o serviço sacerdotal. Por que então não pedimos que Deus suscite profetas e profetisas? Uma igreja sem profetas e profetisas corre o risco de caminhar surda aos apelos de Deus, é a mudança necessária. Um cristianismo sem espírito profético corre o perigo de ficar controlado pela ordem, pela traição e pelo medo da novidade de Deus. Jesus não quis deixar o mundo como encontrou. Ele não veio ao mundo para deixá-lo como estava. Jesus veio mudar as coisas e deixar-nos um mundo diferente.
não no mundo com remendos, com soldas, mas um mundo mais habitável. Por isso, no início de sua vida pública, ele se revela como uma presença diferente, apresentando uma proposta de um mundo diverso. Os ouvintes de Jesus entendem que vão ter de mudar, de transformar-se. E isto é inquietante. Estavam tão tranquilos até aquele momento. Os moradores de Nazaré estavam fechados à presença divina e nos oferecem, assim, uma imagem daquilo que, com frequência, também nós vivemos: o julgamento que fazemos dos outros. O nosso preconceito e a nossa intolerância diante de quem pensa diferente, sente e vive de maneira diferente. O mundo novo está aberto, está aí para todos. Esta proposta de diferença chega de modo, por vezes, também diferente. Nas igrejas pós-modernas, que são como redes sociais, temos a oportunidade de proferir palavras que ampliam a vida, elevam o outro, abrem horizonte de sentido. Elas também se revelam como espaço onde escutar palavras oriundas de um coração e de uma mente diferentes que despertam mudanças, a busca do novo. Infelizmente, como nos tempos de Jesus, também este ambiente tem sido o local de expressão de palavras ásperas de julgamento e de indiferença, carregadas de preconceito e intolerância. Talvez o silêncio possa ser algo novo quando não se tem uma palavra diferente a dizer, mas certo que se chegamos a dizer algo novo, algo nosso, há uma terra sedenta que espera ansiosa por esta chuva. Podemos agora passar para o terceiro passo do nosso momento de oração, a contemplação. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Tendo tocado a mente e o coração, a palavra agora conduz a um descanso tranquilo em Deus. Permaneça com o Senhor para com Ele escutar e amar. Desfrute deste momento íntimo com Deus. Ouça o que Ele tem a lhe dizer sobre tudo o que aconteceu em nossa leitura orante e sobre o seu modo de viver. Você está em um processo de mudança ou continua sempre igual? Você vive o seguimento de Jesus sempre de modo criativo ou continua sempre do mesmo modo? Você é um peregrino ou está ancorado no de sempre? Você está se convertendo constantemente para uma vida nova e melhor ou se contenta com a mera repetição? Vamos agora passar ao quarto passo, a oração. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Agora é o momento de você falar com Deus numa conversa inspirada na palavra que foi lida, meditada, contemplada e agora rezada para ser vivida. Faça uma oração que brote de seu coração e do seu momento que estamos vivendo. Fale direito com Deus. Quem sabe uma oração de louvor, de ação de graças, de súplica, de pedido de perdão, de indignação, de lamento, ou então algum salmo. Senhor, fortalece-me na prática de atitudes e fatos que ajudem no momento do diálogo. Jesus,
Dá-me a sua sabedoria, sensibilidade e intuição na minha vida pessoal e na missão, para orientar os meus pensamentos, minha vontade e os meus sentimentos segundo a sua luz, a sua vontade. E jamais enverede pelo caminho do preconceito, da discriminação, mas acolha as pessoas como são, na sua espontaneidade e na liberdade de filhos de Deus e filhas de Deus. Amém. Senhor, ajuda-me a ser fiel aos seus ensinamentos, compreender e discernir quantos daqueles que me escutam se sentem às vezes entediados, até cansados do meu jeito de falar, do meu palavreado crônico, das minhas críticas às vezes ácidas, dos meus julgamentos também às vezes preconceituosos. Então, Senhor, ajuda-me a superar estes meus limites. Amém. Depois que Deus falou ao seu coração, que você o ouviu e deu espaço para ele se comunicar com você e rezou, já podemos passar para o último passo, o quinto passo, a ação. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver. Este passo é iluminado pela recomendação de Jesus no Evangelho de Lucas. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as colocam em prática. Você que leu, meditou, contemplou e rezou, agora é agir, comprometer-se com a palavra de Deus. Escolha um gesto, uma ação concreta, por menor que seja, que expresse esse compromisso com Deus. Isto é muito pessoal, é um compromisso entre você e Deus. Use somente a primeira pessoa verbal do singular. Assim podemos responder: o que esta palavra me leva a viver? Concluímos este nosso encontro com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante. E agradecemos à Arquidiocese de Belo Horizonte, na pessoa de Dom Valmor, e a toda a equipe da Rede Catedral de Comunicação e demais meios de comunicação social. Na próxima semana, terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte. E até lá!